É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Maro Silva. Desde já, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Seja lá qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e olha só, marca lá o sininho com todas as notificações para você receber o nosso conteúdo aqui em primeira mão. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, porque isso ajuda no engajamento e compartilha bastante aí com o pessoal. Vamos vencer a bolha que o YouTube coloca a gente. Vamos nessa! Bom, gente, hoje nós temos uma pauta importante. Ontem, dia 8 de março, foi Dia Internacional da Mulher. Eu fiz um vídeo mais voltado para vocês, minhas queridas espectadoras. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu me senti realmente na obrigação, mas uma obrigação boa, viu? De fazer um vídeo falando para vocês. Citei ali até um exemplo de uma pessoa que eu admiro, que é a Ada Lovelace, a Duquesa de Lovelace. Uma pessoa que fez realmente diferença na minha área. Sou da área de TI, da área de tecnologia da informação, mais precisamente gestão de tecnologia da informação. Bom, tendo dito isso, né, vamos para a pauta de hoje. Mesmo com o tempo seco e a garganta vai ficando ruim aqui, a gente vai embolando as palavras, mas vamos em frente. Hoje eu quero falar sobre um tema que é importante para todos nós, como um povo, como brasileiros, não apenas para as mulheres. O vídeo de ontem foi mais voltado aí para as minhas amigas, mas hoje o vídeo é mais voltado para todos nós. Começando de mim até chegar em você, meu amigo, minha amiga. Vamos falar sobre questões de comportamento e política. Isso mesmo, a gente tinha dado uma pequena pausa aí sobre o assunto política, mas a gente volta agora. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo. Você que é de direita, você que é de esquerda, você que é de centro, enfim, você que não gosta de política, você que ama política, você que já tem seu candidato, você que não tem. É com você que eu quero falar. É você falar comigo, mas eu não gosto, ou eu amo um candidato, ou eu odeio, eu não gosto do seu candidato. Não importa, é com você que eu quero falar. Sabe por quê? Nós temos uma mídia muito podre. Essa que é a palavra. E ela tem feito de tudo para distorcer determinados candidatos, tentar exaltar outros. Basta vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho meu candidato. Eu não sou, não espere de mim isenção. Não sou esse tipo de pessoa que vai ficar lá em cima do muro. Não. Eu, na atual circunstância, se não houver nenhuma hecatombe, nenhuma coisa extraordinária, eu voto, continuo votando no atual governo, presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero dizer para você o seguinte: faço isso baseado naquilo de informações que eu tenho, que eu coleto em relação ao que foram os governos passados, o que é esse governo, o que o atual governo está enfrentando em termos de pandemia, guerras, dentre outras coisas que atrapalharam e muito a própria oposição, que atrapalhou e muito. E mesmo assim o país continua avançando, apesar de que muitas pessoas não conseguem sentir na prática esses avanços. E vocês sabem por quê? Porque esses avanços eles são realmente sentidos com o passar do tempo. Por exemplo, sabe aquela obra que você faz ali na sua casa? Aquele buraco que você tampa ali no seu quintal, você paga uma caçamba de terra, tampou aquele buraco e tal. Talvez você não sinta alguma diferença ali e tal, mas talvez você vai sentir muita diferença mesmo na temporada das chuvas. O alagamento que ficava ali no seu quintal não vai ficar mais. Existem coisas que demoram um certo tempo para maturar e para dar frutos, para render aquele fruto esperado, ou até outros acima que você nem esperava. Mas isso é com o tempo e é necessário que a gente ponha a mão na consciência realmente. Mas enfim, eu não estou necessariamente aqui apresentando o candidato ou pedindo você para votar nesse ou aquele, simplesmente para fazer o exame de consciência. Se você acha que uma outra pessoa merece o seu voto, é a sua opinião e eu posso até discordar dela, mas eu tenho realmente prazer
em dizer que, mesmo discordando do seu ponto de vista, eu quero que você tenha total direito e liberdade de pensar da forma que acha melhor e de escolher aquele que você acha melhor. Olha, pessoal, esse vídeo eu não quero que ele fique muito grande. Você pode até pensar, mas então ele, como ele defende o governo, ele tem que ser um bolsominion, ele é um bolso sei lá o quê, ou se fosse do outro lado, né? Se eu fosse um defensor do Lula, por exemplo, ele é um mortadela, um ladrão, não sei o quê. Pessoal, eu sei que às vezes no calor da discussão política a gente acaba falando, eu falo porque eu mesmo já disse certos tipos de coisas, mas hoje em dia eu busco evitar porque se você tem o seu candidato, seja você de direita, seja você de esquerda, de centro, seja lá o que for, se você começa a xingar o seu adversário, se você começa a dizer, não, você é gado, você é mortadela, você é bozo, você é luladrão, você é não sei o que, você é Ciro cangaceiro, Olha, você não vai conseguir convencer aquela pessoa de que o seu argumento é o melhor. Você vai simplesmente acirrar uma discussão com uma pessoa ao qual você está tentando levar uma ideia. Por exemplo, eu acredito que o atual governo é a melhor administração que já passou, pelo menos no tempo que eu me entendo por gente pra cá, que ali desde do Fernando Henrique Cardoso pra cá, passei ali por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, até chegar agora no atual presidente, observando cenários e coletando dados na internet, eu posso afirmar que sim, o atual governo foi e é o melhor governo que o Brasil já teve até agora, pelo menos desde quando eu me entendo por gente pra cá. Pude sentir na pele e analisar as informações ali e ter essa certeza. Se você discorda, apresente dados. Eu posso apresentar dados aqui também mais pra frente, um outro vídeo. Pode estar aí um vídeo interessante de se fazer. Fazer uns vídeos com as obras do atual governo, mas enfim, não é necessariamente esse rumo que eu quero dar para esse vídeo. O que eu quero dizer para você é isso aqui. Independente do que você acredita, se você é mais à esquerda, se você é mais à direita, se você é mais ao centro, ou se você é daquele pessoal mais extremista, eu quero te falar, olha, será que vale a pena você partir para os chamados argumentos ad hominem, ou seja, ao invés de atacar a ideia, começar a atacar as pessoas? Veja bem, para os rapazes agora, você viu uma garota bonita, você vê aquela moça simpática, você chega para conversar com ela, você vai conversar com ela de forma bruta, ou você vai chamar ela para conversar, talvez chamar para sair, dançar, fazer alguma coisa. O famoso lero-lero ali, né? Pessoal, eu sei que é um exemplo bobo e que talvez, até do jeito que as pessoas estão sensíveis hoje, talvez alguém até se sinta ofendido aí por isso que eu acabei de falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai para tentar conquistar alguém, tentar fazer uma conquista, você não vai para brigar com aquela pessoa. Você vai para tentar convencê-la pelo argumento, através de um exemplo, através de situações que acontecem, através daquilo que você tem para oferecer. E você faz isso de forma verbal. Eu vou dizer para você o seguinte, ó. Nem mesmo através do dinheiro você consegue convencer uma pessoa 100%, sabe por quê? O cara pode chegar aqui agora, você oferecer para ela, sei lá, 100 reais. Ela dizer, não, vou votar em fulano de tal. Chegar lá na hora, ela mudar de voto. E aí? Como é que você vai ter certeza que ela realmente votou naquele voto que foi comprado? É uma pergunta que fica no ar. Enfim, isso vale para qualquer coisa na vida. Já deve ter ouvido aquela situação assim. O cara chega, né? A moça fala, vou pensar, vou ali, depois a gente se fala. Aí a pessoa nunca mais
procura o cara, nunca mais fala com ele na vida. Não, desculpe, ó, vazou fora. Pessoal, da mesma forma, quando você for debater sobre política, seja lá qual for o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Eu falo para você o seguinte: não adianta partir para a ignorância. Eu não estou falando ignorância no sentido de ser bruto mesmo, embora tenha até a ver. As pessoas geralmente ficam nervosas quando falam de política e tal. Mas quando eu falo ignorância é no sentido de ignorar, no sentido de a pessoa trouxe dados comprovados, você não, isso daí é mentira, isso não faz sentido, isso não sei o que, porque você não quer acreditar naqueles dados. Há poucos dias atrás aqui eu falei aqui no canal sobre a questão das estradas de ferro, que já fazia centenas, isso mesmo, ó, fazia, acho que, se não me engano, fazia mais de 100 anos, eu não tenho o dado aqui agora específico na cabeça, mas se você procurar aí na internet você vai achar. Tinha mais de 100 anos que o Brasil não fazia estradas de ferro, não colocava um trilho no chão. E no atual governo, as estradas de ferro foram retomadas. Por que as estradas de ferro elas são importantes? Porque elas diminuem o custo da transferência da produção do produtor até o local ali do escoamento, os portos, principalmente os portos marítimos ali, onde a mercadoria é escoada para outros países. Isso diminui também a quantidade de transportes além nas rodovias, os caminhões pesados ali na rodovia, o que diminui também aquela questão daquele estrago causado nas rodovias. Os caminhões, principalmente os caminhões mais pesados, eles costumam causar estragos na rodovia e com o passar do tempo esses estragos vão ficando maiores e maiores e maiores e cada vez mais isso vai piorando. Em outras palavras, é uma coisa que lá atrás deveria ter sido muito melhor aproveitado. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem um modal ferroviário enorme. Às vezes eles têm até 2 ou mais linhas para o mesmo local, só para você ter ideia. Porque o transporte por trem ele é mais barato e é um transporte seguro. Pessoal aí que é mais das antigas, minha avó, minha finada avó, ela falava que já viajou de trem, disse que era uma viagem gostosa, uma viagem bacana. Hoje em dia eu não sei o que é isso. Se você já viajou de trem, coloca aí nos comentários, fala assim, eu já viajei de trem, fala aí de onde até onde você já viajou. Qual foi o tipo de trem que você viajou, se foi daqueles mais antigos, mais nostálgicos ou foi em trem elétrico, fala aí pra gente. E aqui eu não tô falando necessariamente, entra também na categoria, mas não necessariamente de metrô, tá bom, pessoal? Eu falo de trens intermunicipais mesmo, que levam de um lugar a outro, às vezes de um estado a outro. Essa é uma forma de que o Brasil tem de baratear o custo do transporte das mercadorias, da produção, deixar o nosso agro competitivo, ainda mais competitivo, porque o nosso produto ele é muito competitivo da fronteira para dentro, mas na hora de levar isso lá para fora, a gente acaba pecando no transporte e vai encarecendo o custo de produção, deixando o produto sendo desperdiçado pela estrada. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, um caminhão de tomate na hora que ele está levando o tomate. Aqueles que estão em cima vão fazendo força, vão fazendo pressão, e aqueles que vão embaixo vão derramando aquele suco no meio da estrada. E é realmente triste você ver a produção se esvaindo desse jeito. Eu acredito que a gente consegue melhorar ainda mais a potência do nosso agronegócio se nós trabalharmos nessa questão. Mas o vídeo de hoje não é exatamente sobre esse assunto. Eu queria falar com vocês sobre essa questão aí dos debates. Eu sou a favor dos debates, eu sou contra? Olha, geralmente nos debates, eu até gosto de discutir ideias e tudo, mas geralmente nos debates você pode ver que as pessoas acabam exaltadas e num debate, como diz o Moisés, não necessariamente o melhor argumento vence. Geralmente vence quem tem mais poder de persuasão, quem domina melhor
o jeito de se fazer o debate, quem tem a melhor retórica, a melhor narrativa, quem tem assim, muitas vezes até a forma mais agressiva de se comunicar. E isso não necessariamente quer dizer que a melhor ideia vence um debate. Porque muitas vezes você pode, inclusive, colocar dados falsos, como gosta muito de fazer o Ciro Gomes, ele gosta de fazer um amontoado de dados ali, sair jogando, e a pessoa que está ali não tem nem tempo de pesquisar aquele monte de dados que ele dá. O Lula, por exemplo, certa vez fez uma mentira, eu não me lembro o número exato, mas ele disse que no Brasil tinha milhares de crianças. Foi um número absurdo, não sei se foi... Eu não lembro agora se foi 20 milhões, foi um número bem extravagante que ele falou que no Brasil tinha essas milhões de crianças passando fome na rua e tal, e que foi aplaudido de pé ali no onde ele estava. Foi no, se não me engano, foi num país europeu, não me lembro agora o nome. Rapaz, estou ficando com a memória ruim, viu? Mas enfim. Mentir é fácil. Só que eu quero dizer para você o seguinte: a verdade, quando ela vem, ela aparece e é um fato inquestionável. Você pega, por exemplo, 4 anos de Lula, mais 4 dá 8, mais 4 de Dilma, 12, mais 2, mais ou menos ali, de Dilma de novo, dá uns 14. O PT ficou ali mais ou menos uns 14 anos no poder. Começaram a obra da transposição do Rio São Francisco. Não terminaram. Superfaturaram a obra de tal forma que daria para fazer várias transposições do Rio São Francisco com dinheiro que foi roubado, que foi desviado. No entanto, em apenas 3 anos de governo, o atual governo pega aquela obra que estava parada, causando prejuízo porque você não sabe, se você não sabe, aliás, melhor dizendo, uma obra que está parada, ela custa ainda muito mais, porque aquilo que já foi feito começa a estragar. E quando estraga, não tem como você reaproveitar, você tem que ir lá, pegar o que estragou, tirar, isso é um gasto a mais, e refazer, ou seja, tem que fazer de novo, é mais gasto. Ou seja, além de você já ter gasto fazendo, você tem que refazer aquilo que... Você tem que tirar aquilo que já estava pronto. O que é tempo, é gasto, ainda tem que refazer aquilo, o que é mais gasto ainda. E pasmem vocês, isso acontecia direto. Até que finalmente a atual administração conseguiu entregar em apenas 3 anos aquilo que não foi entregue durante os 14 anos ali do PT. Pessoal, isso é um fato. Tem gente que cobra a paternidade da obra para Lula, por exemplo. Não, foi começado no governo Lula, por que não terminou? Não, passou por dificuldades na época tal, assim. Gente, isso aqui é mais dificuldade do que agora. O mundo está em pandemia. O mundo está enfrentando, está vendo uma guerra na Europa. O mundo está passando por uma recessão por causa daquele trancamento absurdo que trancou todo mundo em casa. E economia a gente vê depois, o depois chegou e a gente está aqui agora sofrendo com tudo isso. Eu daqui, você daí, todo mundo passou por algum perrengue. Olha, eu vou dizer aqui para vocês, chegou um ponto durante aqueles lockdowns insanos, durante a pandemia, que aqui em casa a gente teve que cozinhar no fogão de lenha, não tivemos dinheiro para comprar um botijão de gás. Exatamente isso que eu estou falando para você. Eu nem sei por que eu me lembrei disso aqui agora, mas eu vou dizer pra você, a gente passou apertado aqui. Não tivemos dinheiro para comprar um botijão de gás naquela época. Tudo trancado, não podia trabalhar, não podia nem fazer bico, para você ter ideia. Eu me lembro de uma situação que eu passei que foi a seguinte. Eu fui para comprar comida, tava eu e algumas outras pessoas. Comprar comida mesmo, coisa básica de sobrevivência. A gente tinha que fazer isso escondido. Parecia que a gente estava cometendo um crime. Parecia que estava indo comprar maconha ou cocaína. E tinha gente que estava indo comprar farinha, mas era farinha mesmo. Não era outro tipo de farinha não, viu gente? Era farinha mesmo, arroz, feijão.
Eu até ri aqui para dar uma descontraída, mas o que esses tiranetes fizeram no Rio Grande do Sul, por exemplo, na mesma gôndola de supermercado, aqui de um lado tinha televisão, do outro lado alimento. O cara podia chegar assim, ó, você pode pegar o que tá nessa prateleira aqui, nessa daqui não. Quer dizer então que se o cara pegasse uma TV aqui desse lado, ele pegava Covid, do outro lado aqui para comprar o feijão e arroz, não? Que coisa mais insana. Belo Horizonte, por exemplo, com o tal do Calil, pelo amor de Deus, o que aquele povo sofreu na mão daquele cara? E não para por aí não, gente. Lá atrás, o governo já alertava, se fechar tudo, além de os estudos estarem, agora já estão comprovando que simplesmente trancar tudo não resolve o problema, não gera esse efeito que as pessoas acreditavam gerar. Gente, isso aí é óbvio. Se você pega todas as pandemias que a humanidade passou, a pandemia, por exemplo, lá da peste bubônica, nunca existiu essa história de lockdown. Inventaram isso agora. A lepra, no tempo da Bíblia, não existia lockdown. O que você fazia? Você separava aqueles que estavam doentes e deixava essas pessoas em quarentena. Sempre foi assim. Uma espécie de quarentena vertical, como o governo já vinha falando desde o começo. E o governo vinha falando desde o começo, ó, se fechar tudo, vai quebrar a economia, muita gente vai passar fome, vai morrer de fome. Dito e feito. Tá aí para você mais um dado que não pode ser negado, o governo tinha razão. Quando você pega para analisar também o seguinte, ó, eu tô deixando aqui bem claro que eu estou falando com você, estou trazendo dados, coisas que estão aí, é só você pesquisar e você vai encontrar. Bolsonaro tinha razão. Apoio 100% todas as atitudes do governo? Não, e isso é normal. Problema não é divergir em uma coisa ou outra. O problema é apoiar ladrão, é apoiar quem já deu mostras de que não é honesto. Esse é que é o problema. Mas enfim, para finalizar o vídeo aqui de hoje, quero compartilhar com você o seguinte. Talvez você esteja pensando, mas no começo você estava falando que a gente tem que ir pro diálogo e não ficar chamando o outro de ladrão, não sei o que e tal. Pessoal, às vezes a falta de caráter de certas pessoas é tão grande que a gente até extrapola um pouquinho, mas é como eu falei para vocês. Nós temos que ter honestidade. E sinceramente, reeleger um ladrão, eu não vou. Uma cabeça de vento, também não. E pelos dados que eu sempre busco, sempre pesquiso, por mais que o atual governo tenha errado, mas todos erram. Esse foi o governo que menos errou. Trouxe realmente uma nova fase para a soberania brasileira. Está tentando resolver o problema histórico dos fertilizantes, problema que foi causado lá atrás no passado, quando impediram o Brasil de poder explorar suas riquezas, guardando para o futuro, sabe-se lá para quem. Talvez para alguém que tenha pago muito bem para eles. Mas enfim, o que eu quero dizer para você aqui nesse momento é o seguinte. Talvez você esteja agora se perguntando, mas eu não vejo isso na TV, eu não vejo isso no rádio, você está falando aí é mentira. Olha, não é mentira. O que eu estou falando aqui para você não aparece na TV nem aparece no rádio, justamente porque essa imprensa, ela faz questão de atacar o governo, inclusive com mentiras, distorcendo fatos, distorcendo verdades, trazendo aquela falsa sensação de que o governo sempre faz tudo errado. Você pega, por exemplo, o governo foi criticado quando disse que as crianças elas tinham que continuar estudando, porque esse ano perdido iria fazer muita falta para essas crianças, iria ser um prejuízo muito grande intelectual, mental para elas, tal, e que as crianças elas são praticamente imunes ao vírus. O governo foi criticado, foi achincalhado, foi chamado de genocida.
Não devia nem ter falado essa palavra aqui, que o algoritmo do YouTube diminui o alcance do vídeo. Mas enfim, vocês compartilham aí e a gente vence o YouTube também. Com Deus na frente e força de vontade, a gente rompe todas as barreiras. Hoje a própria Globo já admite que foi um crime ter trancado as crianças em casa e não ter permitido que elas fossem às aulas. Só esqueceram de dar os créditos pro governo, né? De falar assim, ó, Bolsonaro já havia alertado isso lá atrás. Mais uma daquela famosa série, Bolsonaro tinha razão. Enfim, se você não concorda, deixa aí o seu comentário por que você não concorda. Vamos continuar essa discussão, esse debate lá nos comentários. Ó, pessoal, mas, por favor, sem xingamento, tá bom? Sem palavras de baixo calão, não gosto disso. Seja você de esquerda, seja você de direita. Se você gostou de alguma coisa que o governo fez, coloque aí nos comentários. Eu quero ler o seu comentário, quero responder você, quero deixar o meu joinha lá no seu comentário. Se você acha que o governo fez alguma coisa de errado, ou se você acha que os governos passados fizeram alguma coisa de bom ou fizeram alguma coisa de mal, deixa seu comentário aí também. Vamos conversar, eu gosto de ouvir vocês, eu quero realmente ouvir vocês. E pode até não parecer, mas eu realmente escuto o que vocês estão falando. E os vídeos eles vão evoluindo justamente de acordo esse papo que a gente vai batendo aqui, o papo que eu bato com as pessoas na rua, no mercado, o que eu vejo vocês postarem aí no canal, lá nos comentários e tal. Quero aproveitar e perguntar para vocês aí se vocês gostariam de ver o canal com lives também, ou se vocês preferem continuar aí nesse formato de vídeo. Eu quero saber da opinião de vocês também. Fala aí pra gente e se Deus quiser tudo vai dar certo. Logo logo vou fechar aí, comprar uma câmera nova pra gente trazer um pouquinho mais de qualidade na imagem pra vocês também. E é isso aí, evoluindo sempre e com Deus no coração a gente vai em frente. Bom pessoal, esse vídeo já tá até um pouco grande demais, mas é isso aí. Discuta sim suas ideias, não deixe de acreditar, mas olha só, não feche os seus olhos, não seja ignorante para a verdade, porque a verdade ela liberta. Ouça todas as coisas e retenha aquilo que é bom. E você gostando ou não, a verdade ela vai te trazer sempre o bem. Bom, gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus, até a próxima. E é isso aí. Não se esqueça de olhar os outros vídeos aqui do canal. Já tem uma playlist bem extensa. Esse vídeo aqui, se não me engano, é o vídeo de número 60 já. E eu conto com você para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para todo mundo aí. Valeu, galera. Até a próxima. Fui, fiquem com Deus. É isso aí. Valeu, fui.